Olá pessoal, voltando ao nosso curso de processo estocástico, nós vamos ver o conceito, de ergodicidade. Na última aula vimos os processos estocásticos no sentido amplo, a definição, as propriedades, a estacionalidade conjunta, no sentido amplo, e os processos cicloestacionários, e cicloestacionários no sentido amplo. Na aula de hoje vamos ver o conceito, de ergodicidade, a definição formal, as condições, para que ocorra a ergodicidade e alguns exemplos. Temos uma frase, no nosso momento de reflexão, do psicanalista, e educador Rubem Alves. Bem, ele disse o seguinte: a gente precisaria ter uma educação ligada com a vida, porque é para isso que a gente aprende, para viver melhor, para ter mais prazer, ter mais eficiência, poupar tempo e não se arriscar. Não se arriscar, no sentido de diminuir, os riscos. Bem, a ergodicidade é um conceito sutil, mas bastante útil. E essa sutileza, se deve ao fato dela poder ser definida de várias formas. E isso depende, do critério de convergência utilizado. Essa convergência é no sentido probabilístico. A ergodicidade, pode ser aplicada a processos estacionários e não estacionários. Há pouco tempo atrás, se achava que só processos estacionários, podia ter o conceito, de ergodicidade. Bem, os primeiros teoremas, foram introduzidos por von Neumann e Birkhoff na primeira metade, do século XX. Informalmente, a gente diz que um processo é ergódico quando ele permite, calcular parâmetros estatísticos, normalmente médias e autocorrelações, a partir de uma única função amostra. Isso é bastante importante, para diminuir, a quantidade de dados, armazenada. Em algum momento, a gente calcula, os parâmetros através de um processo estocástico, através de medições. Por exemplo, para construir histogramas, calcular funções de densidade de probabilidade, de uma variável aleatória a partir de medições reais. E isso pode envolver, uma quantidade muito grande, de medições. Como as funções amostras são funções do tempo, o armazenamento dessas funções pode ser um imenso problema. É um problema de tamanho mesmo para armazenar essas funções. E se a gente pudesse fazer operações com uma única função amostra, isso daria uma economia bastante significativa, de armazenamento. Então a gente vai elaborar o conceito, de ergodicidade da média por meio de um exemplo. Considera um experimento, sobre tráfego na internet, e ele representa, a quantidade de pacotes que fluem, na rede em um dado intervalo de tempo. A gente vai chamar esse processo de NDT, e o experimento é o seguinte: a cada minuto, durante o dia, você calcula, a quantidade de pacotes, que está passando, para cada minuto. Bem, suponha que a gente está interessado, no número médio de pacotes às 10 horas. Então a gente vai contar os pacotes de 10 horas a 10 horas e 1 minuto. A gente pode realizar 100 experimentos, e fazer uma estimação, da média por essa fórmula. Então, n de 10, a variável aleatória às 10 horas. Então a gente fez 100 experimentos, vai contar, e aqui é a contagem, de cada dia. O i, representa o 10º dia. Então no primeiro dia, fez a contagem, no segundo dia fez a contagem, de 10 horas a 10 horas e 1 minuto. Aí divide por 100. Soma e divide por 100, a gente tem a estimativa, da média dessa variável aleatória aqui.
Note que é necessário passar 100 dias, né, para a gente ter uma estimativa da média. Se o equipamento de medição, né, só fosse usado para estimar esse parâmetro nas 10 horas, nos outros períodos de tempo, né, ele ficaria ocioso. Né? Bem, seria excelente, né, se a gente pudesse usar o equipamento, né, das 10 horas às 11h39, por exemplo, e a gente teria novamente, né, 100 medições, né, de 10 horas, 10 horas e 1 minuto, 11h39 até 11h40. Né. Note, né, que nesse caso a gente tem que a gente precisa só de um dia, né, para calcular essa esperança aqui. Você vai de 10 horas, né, a 11 horas e 39 minutos, não precisa de 100 dias. Né. Então a gente vê que os dois experimentos, né, são bem diferentes. No primeiro caso a gente usa 100 amostras, né, da variável aleatória em de 10, das 10 horas, né. Ou seja, usamos 100 funções amostras, né, mantendo o tempo t 10 horas, né, fixo. E no segundo caso, né, a gente mede, né, continuamente de 10 horas às 11h39 em intervalos de 1 minuto o tráfego, né, correspondente a uma única função amostra. Ou seja, usamos uma única função amostra, né, variamos o tempo, né, de 10 até 11h39. Bem, como é que a gente assegura, né, que vamos obter o mesmo resultado em ambos os experimentos? Veja que é bem diferente, né, um experimento do outro. Bem, aí o conceito, né, de ergodicidade, né, na média, ou da média, aborda justamente essa questão, né, e permite usar a média temporal em vez da média estatística, né, ou média amostral. De fato, as vantagens da média temporal são imensas, né, que na prática a gente faz uso da ergodicidade mesmo quando o processo não é ergódico. Os primeiros teoremas, né, eram voltados, né, para processos estacionários, e estacionários no sentido amplo, e pensava-se que era necessário, né, como a gente já falou, a estacionariedade, né, para se ter ergodicidade. Mas isso de fato não é necessário, mas a gente não vai apresentar, né, nenhuma prova disso. A definição, né, formal, né, de ergodicidade é a seguinte: ergodicidade na média. Da média. Então, o processo x de t, né, ele é ergódico na média, se somente se, isso aqui representa a média temporal, né, de x de t, né, o limite, né, quando t tende ao infinito, né, de 1 sobre 2t, integral, né, de menos t a t de x de t, é igual a 1m. E esse m, essa integral, né, converge no sentido da média quadrática. Isso quer dizer o seguinte, né, que esse m não necessariamente não precisa ser uma constante, mas ele é, na maioria dos casos, né, uma variável aleatória. Ou seja, a integral, né, de um processo é uma variável aleatória. Isso é o que a gente acabou de dizer. Né? Ou seja, m não é necessariamente, né, a média, né, de x de t, mas uma variável aleatória. O exemplo a seguir, né, mostra que nem sempre, né, as médias temporais convergem, né, para as médias amostrais. Esse é um exemplo bem simples, em que o processo x de t é igual a uma variável aleatória a, né, com esperança nula, né, e variância unitária. Bem, qual é a média temporal, né, de x de t? Então vamos fazer aqui, né, x de t, a média temporal é dada por essa integral, né, 1 sobre 2t, integral de menos t a t de x de t, mas x de t é igual a a, né? Então isso aqui, né, o a pode cair fora, né, da integral, essa integral dá 1, aí o resultado é a, né, nem depende do t, né? Bem, a média, né, de x de t
é a esperança, né, de x de t, que é a esperança de A, que é igual a zero. Né? A gente está dizendo que a esperança, né, de A é nula. Né? Então, né, a média temporal não, nem sempre, né, converge, né, para zero. Ou seja, ela é, na realidade, é uma variável aleatória, né, e nem sempre, né, vai convergir para zero. Bem, o teorema a seguir, né, vai fornecer as condições, né, para que ocorra a ergodicidade da média, né, para processos estacionários, né, de sentido amplo, contínuos no tempo. Depois a gente vai ver, né, para processos discretos, né, no tempo. E a condição é dada por esse teorema, né, que a gente tem um processo x de t estacionado no sentido amplo, com média m e autocovariância definida, né, cx de tal. E a condição necessária e suficiente, né, para que o processo seja ergódico é que esse limite, né, quando t tende para infinito, né, dessa integral, vá para zero. E a gente vai demonstrar, né, isso aqui, que é bastante didático. Então, fixe t, né, maior do que zero e defina uma variável aleatória, né, x de t, como sendo essa integral, né, de 1 sobre 2t de menos t a t de x de t dt. X de t é uma variável aleatória, porque isso aqui é um processo, né, estocástico. Então você tem uma variável aleatória, né, como resultado. Se a gente pegar a esperança, né, dessa variável aleatória, né, é a esperança dessa integral. Como o operador esperança é um operador linear, ele pode ir para dentro, né, da integral. Então você tem que isso é 1 sobre 2t, né, integral de menos t a t. Isso aqui, a gente, como o processo é estacionário no sentido amplo, né, isso é um m. E essa integral, né, de menos t a t, né, de 1 sobre 2t de m é o próprio m. Né, o m pode cair fora, né, da integral. E essa integral é 1, né, dá o próprio m. Bem, a gente vai usar esse resultado, né, no próximo slide. Então, sempre lembrando, né, que m é integral, né, de menos t a t, 1 sobre 2t m dt. Isso é a mesma coisa. Né? Então, isso aqui, né, diz que x de t, né, tem a mesma esperança, né, x truncado, né, de ter x índice t maiúsculo, né, tem a mesma média, né, do processo x de t. Certo? Então, se eu calcular assim, né, a gente tem um cálculo, né, uma estimativa, né, que é despolarizada. Ou seja, essa estimativa, né, tende realmente para a média, né, de x de t. De x de t, esse x de t aqui do processo. Bem, vamos calcular a variância, né, da variável aleatória x, índice t maiúsculo. Isso aqui é o seguinte, hein? Se a variância, quando t maiúsculo tende para infinito, né, essa variância vai para zero, isso quer dizer que o cálculo, né, da esperança, né, feito da forma anterior, né, ela tende realmente para a esperança que está sendo calculada. Bem, a variância, né, de x índice t, né, x truncado, é a esperança, né, de x truncado menos m ao quadrado. X de t é uma integral, né, então como está ao quadrado, a gente tem que fazer o produto, né, de duas integrais dessa forma aqui. Então isso é a esperança de 1 sobre 2t, né, a integral, né, de menos t a t de x de t, 1 sobre 2t, né, a integral de x de s ds, né, de menos t a t, menos m. Lembrando, né, como a gente falou no slide anterior, que m, né, é 1 sobre 2t, integral, né, de menos t a t de m. Então a gente pode colocar o m, né, para dentro, né, da integral, ficaria assim, né, essa esperança. Bem, isso aqui a gente pode botar na forma de uma integral dupla, né, isso fica 1 sobre 4t ao quadrado, né, e já colocando a esperança para dentro, é um operador linear. Então você tem uma integral dupla, né, de menos t a t, de menos t a t, disso aqui. Por definição,
Isso aqui, né, é a covariância, né, de x de t e x de s. Certo? Então, substituindo, né, então, a covariância de x de t e x de s, dt e ds. Certo? Bem, o que a gente tem aqui, a gente já sabe que isso aqui é um processo estacionário, né? Bem, assim, né, a covariância, né, de x de t e x de s, né, a covariância de x de t menos s. Dessa forma, substituindo na integral dupla, né, fica isso aqui. Como isso aqui depende de t menos s, né, a gente consegue fazer com que essa integral dupla, né, se transforme numa integral simples. Né? A gente vai ver como. Bem, aí aqui a gente usou um artifício de transformar, né, essa integral dupla de menos t a t de menos infinito a infinito do retângulo, né, de 2t de t e retângulo de 2t de s para a variável t e s. Né? Veja que podia botar aqui, né, de menos t a t, que também funciona, né? Mas como a função retângulo ela é 1, né, entre menos t e t, então não altera, né, isso aqui. E zero, né, caso contrário. Então se a gente botasse de menos t a t também funcionaria. Hein? Só que a gente quer um resultado, né, com menos infinito a infinito. Né? Então a gente vai mudar as variáveis, né, fazendo v igual a t menos s, né, então vai ser um cx de v. Bem, fazendo a troca, né, de variáveis, né, lembrando que era s, né, s é t menos v, né, cx de v dt, nós temos essa equação aqui. Bem, agora isso aqui só depende de v, né, pode ficar fora, né, da integral dt, né, da seguinte forma. Né? Então a gente teria essa integral aqui. Bem, isso aqui, né, a gente pode perceber que é a convolução, né, entre dois retângulos. Né? Isso, dois retângulos, né, de mesmo comprimento. Isso, na realidade, né, essa integral, essa é uma integral de convolução, ela vai dar, né, uma função triangular. Certo? Então isso aqui, né, é a convolução, né, de t, né, na realidade a convolução de v. Né? Isso dá uma função, né, o t a integral, né, é em t, então o resultado, né, dá uma função em v, né, o t desaparece, né, porque ele é a variável, né, de integração. Então isso aqui é a convolução, né, que resulta, né, uma função, né, na variável v. Veja que dessa forma, né, a gente consegue, né, transformar, né, a integral dupla, né, numa integral simples. Né, e isso aqui, né, como a gente já disse, isso é uma função triangular que vai dar isso aqui. Né? Na realidade, essa convolução, né, essa função triangular aqui, né, 1 menos módulo de v sobre 2t, né, vezes 2t. Substituindo, né, corta, tem um 2t aqui, né, corta com 4t ao quadrado dá 1 sobre 2t. E dá isso aqui. Se quando t, né, tende esse t grande, né, tende para infinito, não e essa variável, né, tende para zero, isso quer dizer que a esperança, né, tende para o m, que é a condição que a gente quer. Né? Então, como está dito aqui, a x de t se aproxima de m, né, no sentido da média quadrática, ou seja, essa esperança, né, que é a variância. Né? Isso quer dizer que x de t, né, se aproxima de m, né, quando o t grande, né, tende para zero. Desculpe, quando o t grande, né, tende para infinito, isso aqui, né, tende para zero. Ou, dito de outra forma, isso aqui é a variância, né, de x de t. Então o limite, né, quando o t tende para infinito, né, da variância, né, tem que tender para zero. Isso prova, né, o nosso teorema.
Bem, considere agora, né, um exemplo, né, um processo x de t com autocovariância dada por exponencial, né, de menos 2a tal. Esse processo é ergódico na média, né, vamos ver como é que a gente calcula. Né. E a gente já está dizendo que x de t é estacionário no sentido amplo, então a gente pode usar, né, o teorema, né, bem substituindo, né, a covariância, né, de x. Aí se estende para zero, né, o processo é ergódico. Bem, a gente vai substituir a covariância, né, usando o fato de que a função triangular e a covariância são par, né, então esse produto dá uma função par. Né, então, fazendo isso aqui, né, então dá 1 sobre t integral de 0 a 2t de 1 menos v sobre 2t. Agora a parte positiva, né, pode tirar o módulo, né, da exponencial de menos 2 a v. Tirando o módulo também dv. Bem, a gente tem um artifício, né, para calcular isso aqui. Isso aqui, né, é menor. Isso aqui é um número, né, entre 0 e 1. Né, porque veja que a variável v, né, varia de 0 a 2t. Então isso aqui, né, vai ser 1, né, quando v for 0, né? E até 0, né, vamos dizer assim, quando for 2t. Então isso dá um número, né, entre 0 e 1. E, portanto, né, essa integral aqui, né, é maior, né, desculpa, é menor, né, do que essa integral aqui. Já que isso aqui é um número menor do que 1. Né. Isso quer dizer o seguinte, né, se isso é menor, isso aqui é maior, né, do que isso aqui. Se isso vai para zero, né, quando t tende para infinito, isso aqui vai para zero. Né, isso aqui é menor, né, do que isso aqui, então isso também vai para zero. O contrário não é verdadeiro. Né, se isso aqui não for para zero, a gente tem que calcular, né, por isso aqui. Ver se isso aqui vai para zero, né, quando t tende para infinito. Veja que essa equação aqui, né, o t está aqui embaixo. Né, quando o t tende para infinito, né, isso aqui tende para zero. Como isso tende para zero, né, isso aqui é menor, né, do que isso aqui também tende para zero. Então, o processo, né, é ergódico, na média. Bem, vamos pegar o exemplo, né, que a gente já viu, né, quando x de t é igual a uma variável aleatória. E bem, a gente vai ver que o processo é estacionário, então a gente pode aplicar, né, o teorema, né, e ver o que a gente já viu antes, né, que ele não é um processo ergódico, né, na média. Bem, a esperança de x de t é a esperança de a, né, que a gente já viu. E a autocovariância, né, de t mais tal, a esperança, né, de x de t, a autocorrelação, né, menos a esperança de x de t menos tal. Bem, isso aqui dá a esperança de a ao quadrado, né, que é a vezes a, né, que dá a ao quadrado, menos a esperança, né, de a vezes a esperança de a, né, que dá a esperança de a ao quadrado. Então dá isso aqui. Isso aqui é a variância de a, né, que é, bem, a variância de a é uma constante, né, não depende do t, né, nem depende até do tal também não, né, mas a gente pode colocar dessa forma, né, então esse processo é estacionário, né, no sentido amplo. Isso aqui, né, como a variância de A é uma constante, né, ela não tende para zero, né, quando tal tende para infinito. Isso não é uma indicação, né, de que o processo, né, não é ergódico. Bem, o que a gente já disse aqui, né, quando a covariância, né, de tal não tende para zero, né, quando tal tende a infinito, é um indício de dificuldades. Bem, substituindo, né, na equação, no teorema, né, a gente tem que isso aqui é a variância, né, de x, de A. Tá? Então, substituindo pela variância de A,
A variância de A é uma constante, né, que é uma variável aleatória, né, a variância é uma constante, pode cair fora, né, da integral, não depende de V. Bem, e essa integral aqui, né, a integral dessa coisa triangular é 1, né, então isso dá limite, né, da variância de A, que não depende de T, né, é a própria variância de A. Bem, a variância de A, né, é maior ou igual a zero, né, isso não tende para zero, né? Isso aqui não tende para zero, né? Quando T tende para infinito, tende para variância, né, de A. Portanto, esse processo não é ergódico, né, na média, como a gente já tinha visto antes. Bem, temos também, né, a ergodicidade, né, da autocorrelação, né, da média, né, temos da autocorrelação. Então a gente pode usar a média temporal, né, para calcular, né, a autocorrelação. É só substituir, né, o x de t naquela equação lá por y de t, né, y de t mais tal. Então, a gente tem o seguinte, né, isso aqui, né, dá a autocorrelação, né, de tal, né, quando a gente substitui, né, a integral, né, por isso aqui. Bem, a gente não vai tá apenas dito, né, que tem também, né, para autocorrelação, mas a gente vai usar só a média temporal, né, no nosso curso. Bem, quando o processo é discreto, né, no tempo, a gente pode calcular, né, a média temporal, né, dessa forma, né, ou a autocorrelação, né, dessa forma. O 2t mais 1 é porque está incluso o x0, né? Então fica que tem mais um termo, né, além do 2t. Aí a variância dada por essa equação aqui, a gente acha ela mais ou menos do mesmo jeito como a gente fez para o caso contínuo, né? Só que em vez de ter uma integral, né, a gente tem um somatório. Bem, quando o t tende para infinito, né, isso aqui tem que tender para zero, né? Aí a gente diz que o processo, né, é ergódico, né, na média, né, esse processo discreto. Bem, vamos ver um exemplo, né? Então a gente tem o xn, né, um processo estacionário no sentido amplo com esperança m, né, e a função de autocovariância é sigma ao quadrado ρ elevado a menos módulo, né, de k, com ρ menor do que 1. Bem, como ele é estacionário, né, no sentido amplo, a gente pode, como calcular, né, pelo teorema, o limite, né, quando t tende a infinito, né, da variância, né, de x de t, tem que ir para zero. Então, substituindo, né, a variância, né, desculpe, né, a variância é isso aqui, né, de x de n de t, como a gente já viu. Aqui a gente tem, né, o valor, substitui. Então, daria isso aqui. 1 sobre 2t mais 1, né, o somatório, né, de menos 2t a 2t, de sigma ao quadrado ρ elevado a menos módulo de k. Bem, a gente pode, como isso aqui é par, né, isso aqui é par, então a gente pode pegar só a parte positiva, né, e tirar o módulo, aí multiplicando por 2, né, então dá 2 sobre 2t mais 1, de 0, né, a 2t. Bem, isso aqui, né, fazendo da mesma forma como a gente fez com a integral, né, isso se a gente tirar esse termo aqui, né, esse somatório, né, é maior, né, do que esse somatório aqui. Substituindo, né, tirando sigma ao quadrado, né, do somatório, dá um somatório de k igual a zero até infinito de ρ elevado a menos k. Isso, né, quando ρ é menor do que 1, isso é 1 menos ρ. Esse somatório, né, de k igual a zero a infinito, né, de ρ elevado a menos k.
vezes o que sobrou, né, que são 2 ao quadrado, 2t mais 1. Quando t tende para infinito, né, isso aqui vai dar zero, né? Então o processo é ergódico na média. Bem, a foto, né, era do acervo do professor. E na próxima aula, né, nós vamos ver a resposta, né, dos sistemas lineares. Né? Basicamente é a densidade espectral de potência, a definição. Até a próxima aula, pessoal.